noite. O tema do É Notícia de hoje é educação. A gente recebe o secretário de Educação da cidade de São Paulo, Fernando Padula. Muito obrigada por aceitar nosso convite, secretário. Obrigado, Beatriz. Um prazer estar aqui no É Notícia. Obrigado pelo convite. Secretário, a gente está numa semana importante. A gestão do prefeito Ricardo Nunes anunciou que vai começar a conceder para a iniciativa privada a gestão de escolas municipais da cidade de São Paulo. Eu começo perguntando para o senhor por que o senhor não gosta do termo privatização? E aí acho que a gente pode partir daí para entender um pouco o que está nessa ideia do prefeito e da secretaria, claro. Bom, primeiro me permita, sem parecer arrogante, porque não é uma privatização, né? A privatização é quando você pega um equipamento público e um privado compra e passa a administrar. Uma parceria é quando você tem um serviço público feito em nome do poder público por uma entidade sem fins lucrativos, mas que a responsabilidade continua do poder público. Portanto, técnica e juridicamente é uma parceria e não uma privatização. A privatização, o poder público se desonera de qualquer tipo de responsabilidade perante aquele serviço. E o serviço educacional é uma obrigação do poder público. Aí vamos entender, né, o que aconteceu na história paulistana recentemente para chegar neste momento. Em 2022, um colégio famoso aqui no centro de São Paulo, chamado Liceu Coração de Jesus, anunciou o seu fechamento no final do ano. Então, um dia, é um colégio particular, mas sem fins lucrativos, administrado pelos padres jesuítas. Então, um dia o prefeito falou, pensa em algo, né, para que o colégio não feche. Um outro dia encontramos na prefeitura, num outro momento, e aí, já pensou? Eu falei, prefeito, pensei em premissas, né? Mas quais são? Falei, eles têm que seguir o currículo da cidade, a escola não pode cobrar, não pode fazer seleção de alunos, os alunos têm que ser por georreferenciamento, ter o material uniforme da prefeitura e tem que ser laica. Tá bom, então vamos lá. Aí nós fomos até o liceu, encontramos as mães que estavam aflitas porque os filhos iam ficar sem colégio e depois, posteriormente, fomos lá tomar um café com os padres e explicamos essas premissas. E eles falaram, não, ok, nós concordamos. Aí eu falei, então nós temos agora a proposta de sentarmos juntos, técnica e juridicamente, para construirmos algo que não existe. Nós não temos uma proposta pronta, nós temos essas premissas. Então, as nossas equipes se reuniram durante 6 meses, e aí, então, em janeiro de 2023, em dezembro, fechou o colégio tal qual ele foi, um colégio centenário, num prédio histórico, e em janeiro de 2023, nasce a Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMF, Liceu Coração de Jesus, escola pública, gratuita e parceira. É inspirado nesta experiência que depois veio a ter uma nota, né, uma avaliação dela na Prova São Paulo, que é a nossa avaliação municipal, ela foi acima da média da cidade. Então, a orientação do prefeito foi, vamos, inspirado pelo liceu, porque o liceu é único, singular, porque ali já funcionava uma escola, a congregação é a dona do prédio, portanto, se abriu ali uma nova escola e vale uma observação, isso possibilitou que 2 escolas da prefeitura, públicas estatais, passassem também a ser em período integral. Então, agora nós temos 3 unidades sendo construídas na cidade de São Paulo. Nós estamos justamente prevendo para que estas 3 unidades que estão em construção se faça um chamamento público para quem? Para instituições sem fins lucrativos que já administram colégios, que têm tradição na área da educação, possam ser parceiras da Prefeitura de São Paulo fazendo a gestão destes equipamentos. E por que sem fins lucrativos e não empresas de uma maneira geral? Olha, porque a ideia é justamente, nós não estamos pensando em privatizar e nós não estamos pensando em lucro, nós estamos pensando no estudante, na melhoria da aprendizagem. Então, nós queremos instituições
que tenham trabalho educacional, já de muitos anos, e que são dedicadas a essa temática da educação. E o senhor já teve conversas com essas instituições para saber se haveria disposição para fazer isso, por exemplo? Olha, eu fiz algumas conversas preliminares apresentando a ideia. Nesse momento, nós estamos trabalhando em duas vertentes, uma jurídica e uma técnica, para que a gente possa ter uma minuta de edital de chamamento público. Havendo esta minuta, aí a gente pretende fazer o que se chama aí de roadshow, né, que é uma rodada apresentando para possíveis parceiros esta proposta e aí publicar esse edital de chamamento público. Secretário, o senhor está falando em 3 escolas agora, mas o senhor mesmo já falou em 50 há pouco tempo, no início desse ano, em entrevistas. Há um recuo por parte da prefeitura ou, de fato, essas três são um piloto, digamos assim, e há intenção de ampliar para 50 escolas esse modelo? É que nós estamos falando em escolas prioritárias, escolas da cidade de São Paulo prioritárias. E aqui, o que nós estamos fazendo é piloto mesmo, testar, e depois tem que avaliar como uma boa política pública, monitorar e pensar o que vai acontecer ali. Agora, não se trata aqui de um projeto. A escola pública estatal vai continuar existindo, né? Mas o que a gente não pode ter é um preconceito e não pensar ou testar outros modelos na educação. Quer dizer, mal comparando, porque estou comparando com a saúde, mas instituições como, por exemplo, o Einstein e o Sírio-Libanês administram hospitais municipais na periferia, né? E por que não prevê também uma possibilidade de instituições educacionais administrarem escolas, prédios municipais e ofertar uma educação pública, seguindo a orientação da prefeitura, sendo fiscalizado, acompanhado, mas gratuita, só que em parceria. E o que ficaria, vamos dividir bem, o que ficaria a cargo da prefeitura e o que ficaria a cargo dessas neste entidades? caso, né, só fazendo a ressalva que o edital ainda está em elaboração. Mas, de modo geral, quer dizer, o currículo, o material, quer dizer, todas as diretrizes, o acompanhamento é da Secretaria Municipal de Educação. O prédio, neste caso, destas 3, também é um equipamento municipal. E fica a cargo da instituição a gestão do equipamento e a contratação dos profissionais para gerir o equipamento, seja para dar aula, seja para fazer a parte de inspetoria, de secretaria. Então, a gestão do equipamento fica sob a responsabilidade de uma instituição sem fins lucrativos com vocação educacional que atua como parceira da prefeitura. E aí, qual tempo o senhor estima para ter algum tipo de análise sobre a eficiência desse modelo e a eventual ampliação dele? Então, com qual o cronograma que o senhor está trabalhando? Hoje essas 3 escolas estão em construção, é isso? Quando que elas estariam em funcionamento, na leitura do senhor, e quanto tempo com elas em funcionamento será necessário para que a prefeitura tenha uma avaliação se isso está sendo vantajoso ou não? Olha, em geral, um período de uma parceria como essa é de pelo menos 5 anos. Então, acho que esse é um prazo razoável para que se possa implementar, acompanhar, avaliar, monitorar e dar publicidade ao que foi possível acontecer ali. Mas, então, neste mandato do prefeito, a gente estaria falando dessas 3 escolas, sem ampliar para mais escolas? Neste momento, o projeto é com essas 3 escolas, não está se projetando uma ampliação nesse momento. E o senhor já tem uma avaliação pessoal se isso é vantajoso, por exemplo? Se esse modelo é um modelo vantajoso? Eu sei que o senhor está falando que a gente precisa de um tempo para ver como que isso vai funcionar, mas qual é a percepção do senhor como alguém que está envolvido com o trabalho no setor de educação? Porque tem algumas experiências já de outros lugares, né? Então, assim, o que o senhor acredita que vai sair de saldo, digamos assim, dessas 3 escolas? Olha, eu acho que não existe bala de prata,
O que não pode existir é um preconceito. Não, esse modelo não funciona. Vamos testar, né? Você não pode começar achando que ele não funciona. Os resultados educacionais não têm sido bons. Então, por que não testar outros modelos? Nós falamos muito em evidência, em ciência, né, principalmente na área da saúde, e a ciência pressupõe, mesmo nas vacinas, se faz vários testes, várias possibilidades, até se chegar numa melhor alternativa. Então, eu não acho que é um ou outro, eu acho que pode-se testar outras formas, sempre visando a garantia do direito de aprendizagem dos estudantes. E o Tribunal de Contas do município pediu alguns esclarecimentos à prefeitura com relação a isso. Eu vou aproveitar que o senhor está aqui e trazer alguns deles que eu acho que são interessantes de a gente abordar também. E um deles é com relação aos professores, né? O Tribunal de Contas pergunta se o contrato vai exigir alguns requisitos mínimos com relação ao salário e às condições de trabalho desses profissionais. Entendo que há um receio por parte da categoria dos professores também, com relação a como que fica a contratação, o salário, etc., no caso dessas escolas que tiverem com essa parceria com entidades aí privadas. Então, acho que cabe aqui uma questão, que é o seguinte, tem questões ainda em elaboração, né? E o Tribunal de Contas é muito importante para acompanhar, propor melhorias e aprimoramentos. Então, nós vamos responder e também vamos estar sempre atentos às recomendações do Tribunal de Contas. A outra questão é que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal permitiu que mesmo o poder público possa fazer contratações para servidores públicos no regime CLT, né? E a outra questão é que nós vamos seguir o piso nacional de educação, ou seja, independente da forma de contratação, o piso tem que ser seguido. Então, não pode ter um outro salário que não respeite o piso nacional da educação. Esses questionamentos do TCM também têm como base essa ideia de que o projeto pode ser ampliado para 50 instituições, né? Eles questionam quais vão ser os critérios para se escolher essas escolas. Já tem isso sendo elaborado ou, como por hora a gente está falando só de 3 escolas ainda em construção, a resposta provavelmente da prefeitura para o TCM vai ser, olha, agora estamos falando de 3 e não de 50, é isso? Exatamente, estamos falando de 3, o foco são nas 3, nós vamos olhar essas 3, implantar nessas 3, acompanhar, monitorar e avaliar. Secretário, os resultados da educação na cidade de São Paulo mostram que a gente ainda está muito distante do que gostaria, né? São resultados aí considerados até ruins, considerando que a gente está na cidade mais rica do país. Na avaliação do senhor, qual é o problema aqui na cidade de São Paulo, na educação? Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro, nos últimos 4 anos, né, pegando aí os prefeitos Bruno Covas e Ricardo Nunes, nós conseguimos resolver 2 grandes problemas da educação paulistana. Você, como jornalista, acompanhava. Um era a fila de creche, então, que é uma obrigação dos municípios. Então, hoje nós temos, felizmente, a fila zerada, né, garantindo esse direito à creche, que é essencial para a educação. Lá atrás, as creches eram da assistência social, no conceito de ser um equipamento para as mães poderem trabalhar e deixar os filhos. Não que isso não seja importante, mas com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, elas mudam para a educação, as creches, hoje são centros de educação infantil, justamente com a ideia de que elas são um espaço de desenvolvimento humano, um espaço de aprendizagem. E mais recentemente, a neurociência mostra a importância desta fase chamada de primeiríssima infância para o desenvolvimento da criança, porque é justamente o momento de maior plasticidade do cérebro. Então, a criança está bem alimentada, ter 5 refeições, ter professores formados, interação com outras crianças, brincadeiras, tudo isso são estímulos para o cérebro e podem melhorar o desenvolvimento dessa criança, segundo as pesquisas, as evidências, a ciência, em até 25%. O outro grande problema era na questão de uniforme material. Então, atraso, chegava só no meio do ano, o tamanho, porque você mede a criança lá
um ano antes para poder fazer um processo licitatório. Mas elas crescem em velocidades diferentes e acabava chegando lá, não estava no tamanho adequado da criança, ou por uma questão social, a criança, os pais moravam aqui, o aluguel ficou caro, mudou para cá, mas você entrega o uniforme naquela outra escola, é o suficiente para ter uma questão. Hoje, como é que funciona? Hoje é um aplicativo, as lojas são credenciadas, a mãe, o pai, o responsável, mas em geral são as mulheres, as mães, vão até a loja, tem uma autonomia, fala assim, o agasalho ainda está bom, então ela pode comprar 2 camisetas, né, dentro daquele kit. E gera emprego, fomenta o pequeno comércio na periferia e, além disso, tem a autonomia da criança, o direito dela escolher, por exemplo, a capa do caderno, né, e não ser tudo chapado com a mesma... Eu até brinco, pode escolher o da capa do São Paulo, então, pode de outros também. Bom, o foco agora tem que ser na aprendizagem, na alfabetização, no direito de aprendizagem, na ênfase em matemática. Acho que São Paulo pode ir muito melhor, né? São Paulo tem condições, hoje as condições, as pré-condições de infraestrutura, dinheiro descentralizado para as escolas. Nos últimos anos nós passamos 2 bilhões de reais para as unidades escolares, garantindo uma autonomia, quer dizer, você tira poder do secretário e dá recurso para o diretor da escola, para ele poder fazer as melhorias físicas, mas também ouvir os professores, comprar materiais, equipamentos, justamente para a aula dos estudantes. Investimos em formação de professor presencial, língua portuguesa, matemática, ciências, em materiais. A nossa equipe pedagógica elaborou o que a gente chama de kits de experiências pedagógicas em alfabetização, matemática, ciências. Também professor de recuperação no 2º ano, e aí a gente já tem uma boa notícia, a avaliação que é feita pelo Estado, que é o SARESP, né, e ele é feito todo ano, diferente do IDEB, do SAEB, que é feito a cada 2 anos, em língua portuguesa nós tivemos um aumento na proficiência, né, na língua portuguesa, de 21,5 pontos. Então é uma alta expressiva, que precisa continuar e precisa continuar de maneira mais acelerada ainda. Volto a dizer do dinheiro descentralizado. 2 outras iniciativas. Uma melhoria no piso salarial de 44% no piso, hoje ele é 5.533, e o concurso passou a ter prova prática, ou seja, além de você ter conhecimentos específicos dos componentes, as antigas disciplinas, né, você tem que também dar uma aula e é avaliado no concurso por esta aula. Esse é um conjunto de ações justamente objetivando virar esse jogo, e nós temos que melhorar esse desempenho. Claro que tem uma questão, Beatriz, que é importante falar, assim, São Paulo é rica e mas ela também é muito desigual. Nós temos uma grande vulnerabilidade. Só que a vulnerabilidade não pode ser desculpa e nem carimbo, né? A criança pobre precisa e tem que aprender e aprende. Mas nós, enquanto poder público, enquanto unidade pública, escola, enquanto servidores públicos, precisamos dar, desde a creche, mais atenção para estas crianças que mais precisam, para que nós possamos ir garantindo equidade para aqueles que mais precisam. Qual que é a meta do senhor em termos de alfabetização ou em termos de outras prioridades que o senhor tenha traçado ali para o fim desse mandato do prefeito? Nós temos 3 focos aqui, né? Um é a alfabetização, o outro é a aprendizagem com ênfase em matemática, porque, como diz uma grande especialista em matemática, que é a professora Kátia Smoley, matemática é muito escola, né? Porque a língua portuguesa você vai tendo contato com ela na vida, em vários momentos. Mas a matemática é muito ali da escola. Outro dia, por exemplo, eu estava visitando uma EMEI e a diretora com o dinheiro que vai lá, que é o PTRF, né, Programa de Transferência de Recursos Financeiros, montou na sala de brinquedo uma feira, né, com as diversas barracas, as frutas pintadas, os legumes, verduras, e tinha lá um dinheiro também, uma representação, né? E as crianças lidando ali com a cesta, fazendo a compra. Então, elas estão ludicamente, de uma maneira brincando, aprendendo
a lidar com a matemática também. Então, alfabetização, aprendizagem com ênfase em matemática e ampliação do tempo integral. Essas são as 3 metas nossas que estão no plano de metas que vira uma lei da Prefeitura para essa gestão agora do prefeito Ricardo Nunes. E aí eu faço uma provocação um pouco mais ampla, assim, como São Paulo pode dar um salto de qualidade na educação? O senhor está falando o que a Prefeitura está fazendo, mas queria que o senhor extrapolasse um pouco do que está fazendo para o que seria o ideal fazer, porque imagino que como gestor o senhor enfrenta algumas limitações ali no dia a dia também do que é possível de ser feito. Então, assim, idealmente, né, qual é a solução para a educação dessa cidade? Olha, seria muita pretensão alguém vir aqui, por mais que vir com... Eu acho que mas a grande pretensão é criar consensos. Acho que todo mundo tem o direito de ter opinião política e ideologia que quiser, mas a educação precisa estar blindada disso. Nós precisamos pensar no aluno, no estudante, né? Ele não precisa gostar do secretário, pode criticar, a democracia está aí, mas na escola, né, o foco tem que ser no estudante. Ele precisa aprender e nós precisamos entender que os nossos resultados, né, alguns podem fazer uma discussão assim, mas o IDEB não mede tudo. Não mede tudo, mas ele mede e ele está aí, né? E nós não podemos ainda estar na discussão de ser contra a avaliação externa. Eu vou te dar um exemplo. Aqui na cidade de São Paulo, 30% das nossas unidades não têm o resultado do IDEB, porque não atingiram um mínimo de 80%. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que você está com febre e você quebra o termômetro. Acabou a febre? Não, você não vai mais conseguir medir. Não participar de uma avaliação que, olha, nem é do governo municipal, é do governo federal, que se você for analisar do ponto de vista ideológico, são de espectros diferentes, mas você tem que convergir. Então, você precisa participar da avaliação, até para ter uma fotografia. O objetivo não é a avaliação, o objetivo final, que a gente nunca pode perder, é a aprendizagem do estudante. A avaliação, ela só vai te dizer como está. Então, o objetivo não é a avaliação, o objetivo é a aprendizagem do estudante. Portanto, não se pode mais ter essa ideologia, sou contra a avaliação. É contra a avaliação, faz uma tese, defende um mestrado, um doutorado, faz um seminário, publica um paper, mas aqui nós temos que olhar para o estudante e ver os instrumentos que os poderes públicos têm para isso e trabalhar nisso, né? E criar as condições para que todos possam progredir, né? A criança mais vulnerável, e nós temos mais de 50% das nossas crianças no CadÚnico, né? Então, é um volume alto. Mas nós temos cidades, por exemplo, como Teresina, uma capital do Nordeste, muito pobre, que tem conseguido avanços. Tem escolas na rede municipal que avançam mesmo em condições desfavoráveis. Então, nós precisamos aprender conosco mesmo, com a própria rede, com outras escolas públicas do Brasil e ter um consenso e uma obsessão pela aprendizagem. E deixar de lado a ideologia, deixar de lado a política e pensar só no estudante. O senhor falou sobre a avaliação, né? Como estimular? Tem algo que a Secretaria possa fazer para estimular essa adesão à participação aí nas avaliações? Tem outros locais que fizeram, né? Tiveram iniciativas, me parece que a cidade de Sobral, uma delas, para que haja uma participação efetiva e etc. Então, o que nós mas queremos continuar. A nossa divisão de avaliação, que é dirigida por uma diretora de escola, que se especializou em avaliação, em toda essa tecnicidade da teoria de resposta ao item, dos dados e tal, tem percorrido as diretorias regionais, um pouco desmistificando a avaliação, mostrando o quanto ela é útil para o próprio planejamento e replanejamento da escola. Temos investido em formação, em oficinas com os diretores, para justamente entenderem este instrumento como um apoio e não um fim, né? E que ele vai iluminar a escola para o seu planejamento e o seu replanejamento. E nós tivemos uma iniciativa também de uma diretoria regional, que nós pretendemos levar para todas, que é conversar também com os estudantes, explicando
para os estudantes também o que essa avaliação é importante para mostrar para a cidade, para a regional, para a escola e para o professor o que precisa ser aprimorado, porque ela pode direcionar formações, materiais, orientações, criar um modelo de escola parceira, uma aprendendo com a outra dentro da própria rede. Então, este é um movimento que nós já começou a dar resultado em língua portuguesa, mas que nós temos que acelerar, né, e ter todo mundo neste mesmo foco. Secretário, o senhor falou que a educação tem que estar blindada da disputa ideológica, né? O senhor se considera hoje blindado pelo prefeito dessa disputa? Desde que ele, na gestão anterior, eu fui convidado pelo prefeito Bruno Covas, o prefeito Ricardo Nunes me manteve, me apoiou durante 3 anos e me considero absolutamente blindado, porque o prefeito fez uma opção que ele mesmo declarou, né? Ele falou, eu não vou colocar na negociação política a Secretaria da Educação, né? Então, a partir deste momento, ele blindou. Eu estou na cota pessoal do prefeito, tenho total autonomia dentro da Secretaria da Educação e apoio do prefeito, que não quer dizer, assim, ter respeito à Câmara Municipal, prestar contas à Câmara Municipal, atender os vereadores, mas não é uma gestão político-partidária da Secretaria da Educação. E eu acho que é assim que tem que ser. Nós temos que ter a área de educação, a área da saúde, com profissionais e pensando, no nosso caso, no estudante, independente das ideologias, independente da posição política partidária. O consenso tem que ser o que nós temos que fazer para os estudantes, acordar todo dia e pensar como é que a gente garante a aprendizagem desses estudantes. Agora, esse discurso, ele é incômodo para uma parte do eleitorado que elegeu o prefeito, né? Porque a gente sabe que a educação é um campo de discussão considerado muito importante pela direita, especialmente representada aqui no país a direita bolsonarista, né? E se considera, portanto, esse grupo de políticos mais voltados a essa ideologia e também de eleitores, que é preciso travar alguns debates da pauta de costumes dentro do ambiente educacional. Queria entender como que o senhor vê esse tipo de posicionamento e se o senhor é aberto a receber as sugestões variadas ali, seja da Câmara, seja do próprio prefeito, que foi eleito, de novo, com a base de apoio não só do ex-presidente Bolsonaro, mas também dos eleitores dele em São Paulo. Não, olha, nunca recebi e eu acho que, volto a dizer, nós temos que estar preocupados com a aprendizagem do aluno. Outras discussões, a Câmara é um local democrático para fazer debates, mas acho que a Secretaria da Educação não pode perder tempo discutindo pautas outras que não a da aprendizagem, que não a criança se alfabetizar, que não a criança aprender matemática, que não a criança aprender ciência. E ela, tendo este aprendizado, fará suas opções com a autonomia que ela tem o direito e não guiada por um lado, por outro, por um extremo ou por outro. Respeito todos os lados, acho que o Brasil precisa caminhar mais para a razoabilidade, mas não é na educação que nós vamos tratar na educação de aprendizagem. A criança está alfabetizada para conseguir ler, escrever, interpretar o mundo e fazer as suas escolhas com autonomia e ser um cidadão crítico. Vetar ou não, por exemplo, livros, vetar ou não discussão sobre educação sexual, é uma tarefa do Estado ou não? Isso não está na Secretaria Municipal, não existe essa discussão. Nós estamos com foco, alfabetização, aprendizagem, matemática, ciências. E falando também dessa disputa ideológica, a oposição tem batido muito na gestão Ricardo Nunes nessa semana por conta do anúncio dessas parcerias aí com entidades privadas em torno, inicialmente, dessas 3 escolas, podendo ampliar depois, né? Dizem que a gestão está se esquivando de assumir a responsabilidade pela educação e está privatizando a educação de São Paulo. Como que o senhor responde? Um pouco parecido com a resposta anterior, quer dizer, mais uma vez nós vamos para o radicalismo e mais uma vez nós vamos para verdades absolutas que a ciência não caminha desta forma. Então, por que não testar? Porque
não pode fazer parceria? E nós estávamos falando antes, os nossos resultados não são tão positivos assim para a gente dizer, olha, nós estamos ótimos, não precisamos testar novos modelos. Nossos alunos estão aprendendo, nossos alunos todos estão sendo alfabetizados. Então, por que, né, não testar outros modelos? E é isso, eu não tenho medo de testar outros modelos, eventualmente até dizer assim, não deu certo, mas não vejo o motivo para esse preconceito e essa radicalização do outro lado, dizendo o seguinte, não pode testar, não pode pensar em modelos que olhem para a criança e pensem no seu direito de aprendizagem, que não seja o modelo público, estatal, tradicional. E olha, quem está falando aqui é alguém que é servidor público, concursado, afastado do Estado para a Prefeitura, e nós, nesta gestão, fizemos o ingresso de 15 mil profissionais. Portanto, não aceito essa afirmativa de que se pretende acabar com o serviço público estatal. Quem pretende acabar com o serviço público estatal não faz concurso e não faz ingresso de profissional. Agora, também não vejo que você não possa testar outros modelos. Mais uma vez eu digo, radicalismo não funciona. Secretário, outro tema que tem sido bastante polêmico com relação à educação aqui na cidade de São Paulo, o afastamento de 25 diretores de escolas municipais, sob o argumento de que elas estavam com baixo desempenho, e esse afastamento é para que eles façam um treinamento, né? Eles foram convocados para um treinamento que na prática os afasta ali da atividade do dia a dia dessas escolas. Isso está gerando bastante repercussão, por parte, inclusive, em alguns casos, das comunidades, né? Que estão ali envolvidas, que estão vendo aquele diretor sendo afastado, e bastante polêmica também entre a oposição e o Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo soltou uma manifestação bastante dura, né? Falando que a Prefeitura está usando a palavra formação para justificar um deslocamento coercitivo dos diretores, ameaçando a autonomia das escolas. Queria ouvir o senhor também. Bom, a velha tática de criar boataria, né? Ou fake news, gerar insegurança e criar mobilização. Mas então, vamos aos fatos. Há pouco você mesmo falava, olha, os resultados de São Paulo não são bons, né? Então, é preciso olhar para isso. Eu já volto a esse ponto. Só queria lembrar que o que ocorreu nesta semana. Na quinta-feira, houve uma reunião da secretária executiva pedagógica, da secretaria, da coordenadora, da equipe da secretaria, do secretário adjunto, com os sindicatos. Tivemos até que fazer a reunião em 2 momentos, porque agora eles brigam entre si e a gente não pode receber os 5 ao mesmo tempo. Tem que receber 3 de uma vez e 2 de uma vez. Então, levou a tarde inteira. Nessa reunião, ficou acordado, então, que a reunião que haveria com os diretores na sexta passaria para a segunda. Você faria depois uma nova publicação do cronograma. Esta reunião de segunda-feira seria uma reunião com a presença dos sindicatos, porque eles ouviram a explicação sobre a formação. Na reunião, falaram, agora nós entendemos, a formação pode inclusive ser estendida para outros, mas nós falamos, o foco está nestas unidades. Então, haveria essa reunião na segunda-feira, que foi segunda-feira, dia 2 de junho. Bom, lá estava a secretária executiva, estava a coordenadora, estava a responsável pela articulação com as DREs, os diretores e os sindicatos. Elas não conseguiram nem começar a apresentar, eles começaram a fazer uma gritaria, falar e tal, e a secretária executiva ali de prontidão para fazer a explicação, no final acabaram se retirando. Bom, que atitude nós tomamos? Então, vamos receber individualmente cada um dos diretores. E aí, como foi essa conversa? Então, cada um dos 25 tinha lá 1 hora, eu abria e falava, olha, queríamos ouvir você, a senhora, o senhor, tal. Palavra aberta, podia falar, né? Depois havia uma fala da secretária executiva, depois da coordenadora, apresentação do programa, cronograma e depois outro diálogo. Alguns compareceram, mas houve
uma orientação clara de boicote, mas o diálogo ficou aberto para isso e agora nós vamos publicar então para começar o processo formativo. Cabe mais duas explicações sobre isso. Primeiro, é uma convocação. O diretor terá dia também na unidade. Nós vamos colocar um cargo de AD, que se chama o vice-diretor aqui na cidade de São Paulo, o nome é AD. A própria unidade escolar vai indicar este AD, justamente para o diretor poder ter tempo para se dedicar a este processo formativo, que é um processo que ele é ator, né? Que ele vai pesquisar sobre a unidade, sobre os dados daquela unidade. Deve ter muita coisa positiva na unidade, mas nós ainda estamos falhando na questão da aprendizagem. Vamos olhar todas as potencialidades que a unidade tem, que os diretores têm. Muitos diretores são ótimos na relação com a comunidade, são ótimos na prestação de contas, mas as avaliações estão indicando que as crianças ainda estão com dificuldade de aprendizagem. O que é preciso fazer, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico e fazer com eles, né? Olhando as potencialidades, vendo as fragilidades e o que precisa ser melhorado. Então, ele terá 4 horas em local de livre escolha, 8 horas na própria unidade escolar e as demais horas entre a diretoria regional, itinerâncias em outras unidades e a secretaria, podendo com isso se dedicar a este percurso de pesquisação, a esse percurso formativo, dialógico, com seminários também entre essas unidades. Bom, e aí voltando um pouco, critérios. Quais foram os critérios para chegar nestas unidades? Foram as escolas que tiveram os piores desempenhos no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o que você fez referência quando me perguntou que os índices não estão bons na cidade de São Paulo. Então, pegamos as piores escolas. O IDEB avalia tanto anos iniciais quanto anos finais. Então, nós pegamos os piores dos anos iniciais e dos anos finais. Mas, como eu fiz referência aqui num dado momento, tem muita escola que não tem o dado do IDEB. E não ter o dado do IDEB também é um problema. Aí, neste caso, nós usamos o dado do IDEP, que é o Índice Paulistano. Então, pegamos sempre as piores, deu um conjunto de 66 escolas com os piores resultados, que mostram que as crianças estão aprendendo menos e abaixo da média da cidade. Para estas unidades, aí nós verificamos o seguinte: em qual delas o gestor está há pelo menos 4 anos? Porque alguns acabaram de chegar. Neste caso, eles estão convocados para o processo formativo, retornam à unidade escolar e não tem nenhum prejuízo salarial e terão este apoio para pensar, à luz da realidade de cada escola, como é que a gente tem um plano e vira esse jogo. Tem uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo que aponta que só 12, se eu não me engano, das 25 desses diretores selecionados estão com menor desempenho no IDEB, na rede de São Paulo, e que só 3 estão entre as que têm o menor desempenho quando são consideradas as metas individuais de cada escola. Então, queria que o senhor explicasse, portanto, o que está dando essa discrepância entre algumas análises em termos de desempenho e a análise da secretaria. Eu acho que isso é importante porque justamente o questionamento que se faz é com relação à discricionariedade, digamos assim, dessa seleção, para se justificar aí o argumento da oposição de que há algum tipo de intervenção. Então, acho que quanto mais claro a gente puder deixar isso para quem está nos assistindo, melhor. Claro, é muito importante para deixar claro, porque também cria-se uma narrativa de perseguição política. Então, para ficar entendido, nós temos 66 escolas com os piores desempenhos da cidade. De baixo para cima sempre. Então, está pior e vai. Aí só se fez uma diferenciação. Dentro dessas 66, quais são as que têm diretor há pelo menos 4 anos? 25 é que tem diretor há pelo menos 4 anos. Então, elas podem estar em posições diferentes dentro das 66, mas certamente estão entre as 66 com piores resultados da cidade. Dentro das 25, que o diretor está há pelo menos 4 anos. Secretário, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Queria saber qual modelo de educação inspira o senhor
qual cidade que o senhor acha, pode ser no Brasil, no exterior, ou de preferência uma aqui, uma fora, que está fazendo um trabalho que está surtindo bons resultados? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que aqui nós podemos olhar, por exemplo, para Teresina, né, que é uma capital pobre do Nordeste, e que tem conseguido garantir que as suas crianças, apesar das vulnerabilidades, tenham o seu direito de aprendizagem garantido. Eu não iria longe, eu olharia um pouquinho para Portugal. Acho que Portugal tem conseguido avanço nos últimos tempos, e acho que aqui na América Latina também, o Chile. Acho que, claro, o Brasil tem um processo tardio de universalização da educação, né, comparado com outros países. Então, é preciso olhar para isso. A Priscila Cruz, do Todos pela Educação, sempre fala, ela mostra assim, nós temos avanços nos últimos anos e a educação vem avançando, mas nós precisamos aumentar esta velocidade e ganhar mais ritmo para garantir. A própria Lei de Diretrizes e Bases, ela começa lá: acesso, permanência e qualidade. O acesso no ensino fundamental foi garantido lá atrás, com o Fundef, ainda com o ministro Paulo Renato. Depois veio a inclusão da educação infantil nos 4 e 5 anos e na creche. Acho que no caso de São Paulo nós conseguimos zerar a fila de creche, o que é muito importante para a garantia desse direito de aprendizagem e redução das desigualdades. Eu estou convencido que é na primeira infância que a gente consegue, enquanto poder público, enquanto servidores, diminuir essa desigualdade. A permanência, aqui no caso, nós temos um programa que eu gosto muito, que chama Mães Guardiãs. Então, são mães da própria comunidade, preferencialmente da própria escola, que estão desempregadas e que fazem um trabalho de busca ativa. Elas passam em cada sala de aula e verificam com a professora ou professor quem está ausente. Aí vai para o grupo de conversas e vê, a mãe avisou que foi ao médico ou que está doente. Ok, não avisou nada, ela manda uma mensagem. Depois ela liga e depois ela faz visitas. No ano passado foram 22 mil visitas às casas. Nós chegamos ao menor índice de evasão, 0,7% na cidade de São Paulo. E acho que o trabalho das mães guardiãs foi essencial para isso, né? Essa parte das visitas foi até inspirado numa ação que existe em Sobral, né? que é um município que tem uma educação destacada para inspirar também outras unidades. Então, acho que agora o grande desafio, como nós falamos anteriormente, é justamente na qualidade, na garantia da aprendizagem. E com relação a Teresina, o que eles têm feito que tem dado certo? Assim? Qual é um ponto que dá para aplicar em São Paulo ou não dá porque são realidades diferentes? Mas o que chamou a atenção do senhor? Eu vejo assim, claro que cada realidade é uma realidade, né? E mesmo aqui na cidade, cada unidade tem a sua peculiaridade. O que você pode ter são faróis, são inspirações, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, é o feijão com arroz, é o básico bem feito, né? É o professor presente, é preparar o professor, é formar melhor o professor. Claro que aí você tem um problema da formação inicial, que não é uma obrigação das secretarias municipais, mas o que a gente pode fazer, e nós fizemos? Ter concurso com prova prática. Então, eu preciso selecionar um profissional que não apenas saiba o conteúdo, mas que também saiba transmitir este conteúdo. É fazer formação continuada presencial nas diretorias regionais. É ter materiais para que esses professores possam trabalhar com esses estudantes. É dar autonomia para as unidades, e a autonomia se dá com recurso, dando recurso para as unidades educacionais para que elas possam conversar com os professores, conversar com o estudante e ver o que é preciso naquele caso para atingir a aprendizagem. É colocar nas salas projetor, computador, para que os professores possam dinamizar a sua aula com as salas digitais. É colocar professor de recuperação, chamado PAP, no caso do 2º ano e agora nos outros anos para apoiar esse processo de formação. É no 1º e no 2º ano ter estagiário para apoiar o processo de alfabetização. São ações que nós temos feito aqui na cidade de São Paulo. É acabar com o preconceito com a avaliação.
Lá, por exemplo, não se discute mais faz ou não faz avaliação. Faz a avaliação não como um fim, mas como um meio para apoiar os professores e os diretores para entender a realidade dos seus estudantes e buscar conjuntamente alternativas para garantir esta aprendizagem. É uma tarefa de todos, mais uma vez, precisa de consensos e precisa estar distante de ideologias e posições político-partidárias. E, secretário, o senhor falou sobre permanência, né? Claro, com relação aqui ao que está na competência da cidade de São Paulo, mas queria saber qual a leitura do senhor sobre o programa Pé de Meia. Olha, eu acho que é positivo. Você tem um grau muito grande de... tanto é que São Paulo aderiu, né? Aliás, São Paulo aderiu a todos os programas que o Ministério, o Estado... por isso que eu digo, a política não pode permear a educação, né? Tanto programa de ensino integral, programa de alfabetização e agora o Pé de Meia. Porque você tem uma grande evasão no ensino médio e é preciso combater essa evasão. É com educação que nós vamos mudar a sociedade. E você só rompe o ciclo da pobreza com educação, mas precisa garantir a alfabetização, a aprendizagem para que a criança possa ler, interpretar o mundo e se tornar um cidadão autônomo e crítico. E que avaliação o senhor faz da gestão da educação pelo governo do Estado de São Paulo? Olha, eu não tenho tido tempo de olhar o que aqui já me consome totalmente. Mas, por exemplo, eles têm um programa que é o Juntos, Alfabetiza Juntos. Nós aderimos também. Tem estratégias que o Estado... Nós municipalizamos pela primeira vez, então temos que fazer parcerias para trabalhar pela educação. O pormenor ali, não sei, mas o Alfabetiza Juntos é um ótimo programa e a ideia de você ter as escolas de fundir com os municípios também é muito positivo. Mas esse debate ideológico permeia mais o debate educacional no Estado do que na cidade ou não, na leitura do senhor? Na cidade não permeia. E qual avaliação o senhor faz sobre o Ministério da Educação atual e o trabalho do governo federal na área da educação? Olha, como eu disse anteriormente, nós temos aderido tanto aos programas estaduais quanto aos programas federais. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Programa Escola Conectada, Programa Pé de Meia, trabalhado na questão de combate ao racismo estrutural. Então, nós temos que trabalhar com todos os governos, estadual, federal, os municípios, para melhorar a educação. Mas onde há um gargalo hoje que o senhor vê em termos de política educacional no país? Hoje nós temos um problema na formação inicial dos professores. O professor, independente se está estudando numa universidade pública ou privada, ele precisa ter uma formação voltada para a didática, para a prática de sala de aula, para justamente ensinar os estudantes. E além de ser o detentor daquele conhecimento e ser menos teórica e mais prática esta formação. Então, este é um gargalo hoje para toda a educação básica, que é a formação inicial dos professores pelas universidades. E tem algum tipo de programa que o senhor gostaria de ver sendo aplicado em nível nacional, que o senhor não está vendo? Eu acho que é uma profunda reformulação do currículo de formação inicial de todas as universidades. E qual que é o obstáculo para discutir isso? Acho que tem uma grande resistência, que aí os jornalistas que são mais investigativos podem verificar, mas eu vejo que há uma grande resistência de diversos setores em mudança, que não se vê em outras carreiras, na carreira de medicina, na carreira de engenharia, mas que se vê na carreira dos professores. E, secretário, o que tira o seu sono hoje? Com o que o senhor mais se preocupa hoje no seu trabalho na secretaria? O que é o mais difícil, né? A gente sabe que tem desafios grandes na área da educação, mas o mais difícil é orçamento para isso? O mais difícil é vencer resistências ideológicas? O que é o mais difícil? Acho que vencer resistências ideológicas para criar consensos, e a maior preocupação é a alfabetização. Alfabetização em língua portuguesa e alfabetização matemática. E eu já perguntei para o senhor, mas eu vou perguntar de novo antes de a gente encerrar, se tem alguma meta em termos de alfabetização.
de porcentagem de alfabetização no Estado? Nós seguimos, que o senhor quer nós atingir? seguimos o que foi definido pelo INEP, né, que é o Instituto Nacional Anísio Teixeira, vinculado ao MEC, que define metas de alfabetização para todos os entes federados. Então, a meta de São Paulo é chegar a 70%. Né? É claro que nós queremos superar e queremos que São Paulo chegue a 100%, mas a meta neste prazo é essa. E, por fim, aqui quero perguntar qual que é a missão que o prefeito Ricardo Nunes deu para o senhor quando o manteve na secretaria depois de reeleito agora para ser prefeito da cidade de São Paulo. Ele quer o quê no final desses 4 anos? O que ele cobra do senhor? Alfabetização, aprendizagem com ênfase em matemática e ampliação do tempo integral. Perfeito, secretário. Obrigada mais uma vez por essa entrevista, por estar aqui. E obrigada a você também que acompanhou essa entrevista e a audiência até aqui. Boa noite. A notícia volta na semana que vem.